Bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do lugar em que você nos esteja a ver. Estamos no ar para mais um dia com o nosso Senhor, nosso Pai Celestial. Estamos aqui para tratarmos assuntos do reino, para falarmos do nosso Pai e da sua palavra. Glórias a Jesus. Seja bem-vindo e que Deus rica e poderosamente lhe possa abençoar. Quero estender a minha saudação especial para toda a África, sem exceção, os quatro cantos do norte ao sul, do leste ao oeste da África. Deus abençoe rica e abundantemente as Américas do norte e do sul, a Europa, a Ásia, o Médio Oriente e todas as ilhas espalhadas no planeta Terra. Que Deus rica e poderosamente lhe possa visitar, que Deus alcance a tua casa e a tua família. Temos falado acerca de princípios de Deus, ou princípios bíblicos para uma vida melhor. E hoje vamos continuar. Sexta-feira falei sobre santidade, santificação. E hoje vamos continuar a falar de santidade porque o prometido é devido. Glórias a Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Glórias a Jesus. Quero dar boas-vindas a todos aqueles que estão ligados já e aqueles que vão se conectar depois. Que Deus possa fazer graça e que Deus possa falar conosco nesta manhã. Aleluia. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16 até o versículo 18. Deuteronômio 30, 16 até 18, e diz assim: Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvido e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te declaro hoje que certamente perecereis e não prolongareis os dias na terra que vais passando o Jordão para que entrando nela a possuas. Vamos orar. Eterno Deus, te agradecemos. Bendizemos o teu santo nome porque o Senhor é bom. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença esta hora. Senhor, fala conosco, porque nós abrimos nossos corações e ouvidos espirituais para receber do teu trono, Senhor, instruções para a nossa vida. Meu Pai, eu como pregador te peço que não permita que eu fale o que eu quero, nem o que eu sei, pois diante de ti não quero nada, não sei nada, não ser um vaso nas tuas mãos. Senhor, e tudo que sair do trono chega ao teu povo, Senhor, incorruptível. Chega ao teu povo, Senhor, para tocar, transformar, abençoar, curar e libertar, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glórias a Jesus. Deus abençoe irmão Silva, irmã Silvia Henriques. Deus abençoe rique e abundantemente. Dona Maria Mateus. Que Deus nos possa alcançar a todos. Deuteronômio 30, de 16 em diante, a Bíblia nos fala a vontade de Deus para a nossa vida, instruções de Deus para a nossa vida, para que andemos de acordo à vontade do Senhor, e isso vai fazer com que nossa vida seja uma vida de bênção, sucesso, alegria, gozo e paz. Porém, como diz a palavra de Deus, se nos desviarmos dos caminhos do Senhor, seguramente nossa vida não será nada boa. Santidade, santificação e ser santo. Esses são os assuntos que nós estaremos a abordar. Princípios de Deus
Como disse, são um conjunto de normas e padrões bíblicos que Deus estabelece para o nosso próprio bem. Quando Deus estabelece regulamentos, normas, mandamentos, leis, estatutos, juízos, é para regular a nossa vida, para o nosso bem, para andarmos nos caminhos do Senhor, para que Ele nos possa fazer bem, para que Ele nos possa alcançar, para que Ele nos possa abençoar, para que Ele nos possa cuidar, para que Ele nos possa tratar, para que Ele nos possa abrir as portas que o diabo tenta fechar e fechar todas as portas que o diabo tenta abrir na nossa vida. Para isso, Deus faz princípios, faz normas para que nós possamos nos conduzir de forma que agrade ao Senhor. Princípios são um conjunto de limites que Deus coloca, porque a vida cristã é uma vida de limites. Não podemos extravasar, não podemos sair da linha, não podemos sair do padrão estabelecido por Deus. Então Deus coloca balizas, Deus coloca limites. Para quê? Para o nosso próprio bem. Porque se nós sairmos fora dos limites de Deus, sairmos fora da sombra do Onipotente, sairmos fora da proteção de Deus, aí a nossa vida não será nada boa. Então é importante nós estarmos sempre debaixo da proteção do Senhor, sempre debaixo da guarda do Senhor, para que possamos então viver uma vida cheia de paz, cheia de bênção, cheia de alegria, cheia de gozo. É muito importante para nós. Falando de santidade ou santificação, vamos nós agora na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 2, e ele nos explica, porque há muita gente que tem a dificuldade de entender entre santificação, santidade e ser santo. Mas a Bíblia aí nos dá um esclarecimento de forma muito simples, mas profunda, para que nós possamos entender. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Okay? A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. Ok. A Bíblia nos quer dizer que quando Jesus Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue puro, derramou o seu sangue carmesim na cruz do Calvário, ele nos santificou, nos lavou, nos purificou da iniquidade e do pecado. Aí, quando o homem, o ser humano, recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então é lavado, é purificado, é santificado, é tirado da sujeira para o reino de Deus limpo. Porém, esse é o processo de santificação. Jesus cumpriu esta parte ao morrer e derramar seu sangue na cruz. Ele fez com que nós fôssemos santificados em Cristo, limpos em Cristo, tirados do pecado para a santificação de Cristo. Cristo nos lavou, nos limpou, nos purificou. Agora que nós somos santificados, nós devemos manter a nossa vida santificada, ou seja, a nossa vida limpa, a nossa vida lavada, do jeito que Jesus nos lavou. Agora é nossa responsabilidade manter-nos lavados, manter-nos limpos, manter-nos fora do pecado, longe do pecado. Porque quando ele morre e derrama o seu sangue, nós ainda estávamos sujos. E esse sangue nos limpa, nos purifica, nos santifica. Nos tirou do pecado para uma vida com Deus. Agora que ele já fez isso, agora é da nossa responsabilidade manter-nos
limpos. Esse é o processo de santidade. Agora somos nós que temos que manter a santidade, porque a santificação aconteceu. Agora temos que nos manter, temos que continuar nesta caminhada com Cristo, fugindo tudo aquilo que corrompe o nosso relacionamento com Deus. Essa é a santidade. Devemos manter a nossa caminhada com Cristo de forma incorruptível, de forma limpa, de forma a agradar a Deus, de forma a andar de acordo com os mandamentos, as leis, os preceitos de Deus, de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Quando nós somos santificados, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, somos lavados. Eu vou utilizar este termo lavado para entender que quando nós estamos sujos não podemos ter comunhão com Deus. Então Jesus, ao derramar o seu sangue, nos lavou, nos limpou, nos purificou e nos apresentou diante de Deus, limpos, sem pecado. O passado passou. Por isso é que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas agora já não é da responsabilidade de Jesus nos limpar toda hora. Agora é da nossa responsabilidade manter-se limpo, continuar na santidade que Cristo já nos ofereceu com a sua morte na cruz do Calvário. Este processo é que andarmos em santidade, andarmos fugindo do pecado, andar fugindo aquilo que não agrada a Deus, andar deixando aquilo que não é bom. Agora, precisamos entender como é que eu vou manter este processo, como é que eu vou continuar neste processo. Se este processo já começou, Jesus já fez o que ele devia fazer, Jesus já fez a sua parte, agora cabe-me eu manter este processo, continuar debaixo desta graça, debaixo deste favor, debaixo desta salvação que Cristo gratuitamente me deu. O que é que eu devo fazer? Como é que eu vou andar em santidade? Como é que eu vou viver em santidade? O que é que eu devo fazer? Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Colossenses. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aleluia. Há uma condicionante. Ele diz, portanto, se realmente vocês foram lavados, se realmente foram limpos, já ressuscitaram com Cristo, que estávamos mortos no nosso pecado, estávamos enterrados a caminho do inferno. Jesus, ao morrer na cruz, nos deu nova vida. Jesus, ao morrer na cruz, ele morreu, tomou o nosso lugar para que nós voltássemos à vida. Agora que se já ressuscitamos com Cristo, ele diz, temos que buscar as coisas que estão em cima, as coisas de cima. Quais são as coisas de cima? Onde Cristo está sentado à destra de Deus o Pai. As coisas de cima são a vida eterna, a vontade de Deus, vivermos de acordo com os mandamentos estabelecidos por Deus, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus a falar para nós. Nós devemos buscar a palavra de Deus, devemos buscar um estilo de vida do céu, um estilo de vida que agrada a Deus. Isso é que nós temos que buscar, e essa busca é incessante, essa busca é diária, é momentânea, é todo o tempo, a toda hora, a todo momento. Temos que buscar a viver uma vida que agrada a Deus. E uma vida que agrada a Deus é aquela vida fora, longe do pecado, longe de tudo aquilo que corrompe o nosso relacionamento com Deus. Versículo 12 ele diz, pensai nas coisas que são de cima. Ou seja, para além de nós buscarmos, devemos pensar. Esse pensar é meditar,
constantemente constante, estarmos concentrados nas coisas de cima, a nossa salvação, a vida eterna, a lei de Deus, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, andarmos de acordo com a palavra de Deus. Não estou a falar mandamentos, leis para vivermos uma vida como se fosse rituais, não, para vivermos uma vida religiosa, não, mas olharmos para a palavra de Deus e a palavra de Deus servir o nosso mapa do dia a dia, servir a nossa bússola da nossa vida. A palavra de Deus deve ser a autoridade máxima que vai direcionar a nossa vida em direção ao nosso Pai. Então nós, quando olhamos para a palavra de Deus, quando a Bíblia está dizendo pensai nas coisas que são de cima, não as coisas da terra, está simplesmente a nos dizer que temos que olhar para a palavra de Deus e buscarmos a vontade de Deus e aplicá-la na nossa vida. Vivemos de acordo as orientações, os mandamentos, as leis de Deus, para que não possamos nos afastar de Deus, para que não saiamos debaixo da proteção de Deus, para que não saiamos debaixo da graça de Deus. Temos que buscar, mas também temos que pensar, temos que meditar nas coisas que são de cima. Viver conectado, o nosso espírito ligado com o Espírito de Deus, a nossa mente ligada com a mente de Deus. Estamos concentrados na palavra de Deus, estamos concentrados nas instruções de Deus, estamos concentrados na nossa vida eterna, porque os céus e a terra passará. Um dia vamos deixar a terra, daqui a pouco vamos sair deste mundo, vamos embora. Então nós temos que estar concentrados constantemente a pensar nisso, em vez de estarmos focados nas coisas da terra. As coisas da terra são passageiras. Claro que podemos ter uma vida com bens, podemos ter uma vida organizada, é importante como crente, e não é contra a Bíblia, e nem a Bíblia é contra isso, muito pelo contrário. Deus se alegra na abundância do seu povo, Deus se alegra na prosperidade do seu povo, mas isso não deve roubar a nossa atenção, a atenção que nós devemos aplicar em Deus, não deve roubar o nosso foco, porque o nosso foco tem que estar em Deus, não deve roubar a nossa concentração, porque a nossa concentração tem que estar em Deus. Nós temos que estar focado em Deus, nós temos que buscar a Deus, nós temos que estar atento com Deus, nós temos que estar focado nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus o Pai. Versículo 3 diz, portanto, estamos a ler Colossenses capítulo 3, e no versículo 3 diz, versículo 3 diz, porque já estás morto, a vossa vida está escondida em Cristo. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, quando Jesus morreu, Ele nos ressuscitou. A nossa vida agora pertence a Ele. Nós somos dele, nós vivemos por Ele, nós vivemos para Ele. Então, se a nossa vida é dele, a nossa vida é para Ele, a nossa vida está em Cristo, está concentrado, está escondido em Cristo. E Deus lá, através de Cristo que nos ressuscitou, através da morte de Cristo, através do sangue de Jesus, Deus nos aceita como filhos através de Jesus. Então, a nossa vida deve ser uma vida que agrada a Deus em toda a nossa caminhada. Claro que vamos falhar, vamos fazer coisas que não são muito agradáveis pelo fato de nós ainda sermos seres humanos, e como seres humanos nós não somos santos 100%, mas não devemos premeditar o erro, premeditar o pecado, fazermos aquelas coisas que nós sabemos que não agrada a Deus e nós vamos fazer porque depois vou pedir perdão. Não, esse estilo de vida já não podemos viver, porque santidade significa estar longe do pecado, significa fugir todo o mal.
tudo aquilo que nos separa de Deus. Para quê? Para eu viver uma vida plena, para eu viver uma vida divina aqui na terra, para eu viver uma vida agradável ao Senhor e a vida do Senhor se manifestar na minha vida. Se eu quiser a operação divina na minha vida, eu preciso fugir de tudo aquilo que cria barreira entre eu e Deus. E a Bíblia diz, em Isaías 59, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, o vosso pecado contínuo faz divisão entre vós e o vosso Deus. Ele quer ajudar, não pode. Ele quer abençoar, não pode. Ele quer curar, não pode. Ele quer transformar, não pode, porque a barreira, o pecado nos afasta de Deus. Então, quando eu fujo do pecado, quando eu ando na vida longe do pecado, eu estou cada vez mais a me aproximar de Deus, estou a pensar, estou a buscar as coisas de cima, e isso vai fazer bem a mim, não a Deus, mas é a mim. E todos os regulamentos, todas as leis, todos os mandamentos, todos os estatutos que Deus coloca na Bíblia é para o meu benefício, é para o nosso benefício. Então, quando Deus diz para nós vivermos longe do pecado, é para o nosso próprio bem, para que Ele possa nos alcançar, para que possa nos abençoar, para que possa nos curar, para que possa nos libertar e possa proteger a toda hora. Então, santidade é vivermos uma vida agradável aos olhos de Deus. Uma vida longe do pecado, longe da murmuração, longe da crítica, longe da maldade. E vamos ver, versículo 4, diz aí a palavra, quando Cristo, que é a nossa vida, ou seja, a nossa vida, Cristo morreu e ressuscitou. Nós agora, quando fomos salvos, deixamos de viver para nós mesmos, nós agora somos de Cristo, ou seja, a nossa vida é dele, ele é nosso. Então, aí está a dizer, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com ele. E aqui muita gente pensa que quando se manifestar no final dos tempos. Não. Quando Deus entra em operação na nossa vida, a graça abundante de Deus se manifesta e as pessoas conseguem ver a vida de Deus a se manifestar na nossa vida. Ou seja, quando nós permitimos Deus ser o nosso Deus, andando de acordo à sua vontade, se nós aceitarmos caminhar nos caminhos desenhados por Deus para a nossa vida, a manifestação da vida de Deus na nossa vida será visível para toda a gente. Ele está dizendo, quando Cristo começa a se manifestar na nossa vida, nós também começamos a nos manifestar, ou seja, começamos a ser transformados, libertos, curados, não só agora, mas também no final dos tempos, quando Jesus vier, nós reinaremos com Ele, mas antes dele vir, a nossa vida será transformada para a honra e glória do Senhor. Mas isso só é possível se nós vivermos de acordo à vontade de Deus. Vivermos separados, longe do pecado. Santidade não se resume só em andar com roupas compridas e não fazer maquiagem, não arranja cabelo. Não. Santidade significa nós estarmos de acordo à vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Vestir de forma decente, viver de forma decente, andar longe daquilo que magoa a Deus, daquilo que entristece o Espírito de Deus, andarmos de acordo à vontade de Deus, fazermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, meditarmos nas coisas de Deus, meditarmos na vontade de Deus, colocarmos em prática a palavra de Deus no nosso dia a dia. Essa é a vida que agrada ao Senhor. É a vida que Deus quer que a gente viva.
vivermos andando na presença dele, vivermos obedecendo os seus mandamentos, as suas leis, vivermos praticando a sua palavra. É isso que Deus quer. Isso é que se chama santidade, vivermos andando de acordo à vontade de Deus, longe dos critérios do mundo, longe do pecado, longe da maneira de ser e de estar, a maneira de pensar, a maneira de fazer as coisas do mundo. Que quando Cristo se manifestar na nossa vida, aí nós também nos manifestamos, aí também nós crescemos, mudamos. E quando Ele vier, nós reinaremos com Ele. Essa manifestação não é só para o final dos tempos, mas também para agora. Porque Deus não quer que a gente viva uma vida definhada de doença, de problemas, de depressão, de todo tipo de mal para sermos então, sermos abençoados no final quando saímos. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus está bem espelhada ali em 3 de João capítulo 1, versículo 2. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Essa é a vontade plena de Deus para a nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós temos que cooperar com a palavra de Deus. Temos que andar na vontade de Deus. Temos que fazer o que Deus manda. Temos que praticar o que Deus orienta, o que Deus instrui. Por isso é que temos que meditar na palavra de Deus dia e noite, para que possamos ter o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Aí então faremos prosperar o nosso caminho. Diz Josué capítulo 1, versículo 8. Diz, não se aparta da tua boca o livro da lei. Essa palavra de Deus. Fale como a palavra fala, pense como a palavra pensa. Você faça o que a palavra instrui. Diz, medita nele, não se aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, no mínimo 2 vezes por dia. Para que prudentemente faça tudo que nele está escrito. Veja, tudo que nele está escrito. Fazer tudo que nele está escrito. Aplicar tudo que nele está escrito. Então, depois de fazer tudo que nele está escrito, farás prosperar o teu caminho. Já não é Deus, Deus já fez tudo. Deus já colocou tudo em ordem. Deus já colocou tudo no seu devido lugar. Agora cabe nós cumprirmos a caminhada, cumprirmos a lei, cumprirmos o caminho, cumprirmos aquilo que Deus desenhou para a nossa vida, para alcançarmos esse bem que Deus já preparou para nós. Jesus não foi na cruz para morrer em vão, não. Ele foi na cruz para morrer para que nós vivamos, para que tenhamos uma vida agradável, uma vida boa, uma vida que representa os céus aqui na terra. Nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra, representamos o reino dos céus e Deus quer que a gente manifeste a vida dos céus aqui na terra. Mas para isso nós precisamos andar em santidade, andar de acordo a vontade de Deus, andar da forma que agrada a Deus, andar nos caminhos que satisfazem a vontade de Deus, andarmos em obediência à palavra de Deus. Aí sim, aí Deus pode se manifestar. Aí sim, a vida dos céus se manifestará na nossa vida. Aí sim, Jesus Cristo vai ser visto através de nós, mas fora do qual não é possível. Veja versículo 5, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Para nós andarmos em santidade e alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para nós, ele diz assim, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais são? O que é que eu tenho que matar? O que é que eu tenho que tirar? O que é que eu tenho que destruir na minha vida? O que é que eu tenho que afastar da minha vida? E eu me afastar é o quê? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, antes de serem salvos, vocês andastes, e quando vivias nelas. Mas agora que já são salvos, mas agora que você já tem Jesus, mas agora que você é filho de Deus, mas agora despojai-vos, despir-se, desvaziar-se também de tudo. Tudo o que? Da ira, da cólera,
da malícia, da maldicência, das palavras torpes na vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem e os seus efeitos e a sua natureza, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. Onde não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Uau! Uau! Diz que temos que nos despir, nos despojar, nos desvaziar da ira, de tudo aquilo, tudo que nos separa de Deus. Tudo que nos afasta de Deus, tudo que magoa o Espírito de Deus. Temos que nos despojar, desvaziar, despir de tudo aquilo que não agrada a Deus. Aleluia. E veja versículo 12, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus e santos, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Só depois, versículo 15, a paz de Deus, pela qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Ou seja, existem coisas, independentemente de ser crente ou não, existem coisas que se não tirarmos na nossa vida, se não despirmos dela, se não tirarmos do nosso coração, essas coisas continuarão a impedir a nossa vida, impedir a intervenção de Deus, impedir a manifestação de Deus. Vamos viver ansiosos, vamos viver perturbados, porque essas coisas não vão permitir Deus fazer a obra completa na nossa vida. Há pessoas que não dormem, não descansam, não estão em paz, estão perturbadas, a mente cheia de coisas, cheia de pensamentos mundanos. A Bíblia diz para nos despojarmos, para nos despirmos, nos desvaziarmos dessas coisas. Nos desvaziarmos de tudo que nos separa de Deus. Se fores em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, ele diz dá-nos uma lista, até o versículo 21, dá-nos uma lista das coisas que nos afastam de Deus, das obras da carne, da vontade da carne. E a Bíblia diz para nos afastarmos dessas coisas. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Ela aí nos diz para nós andarmos longe destas coisas. Da prostituição, bebedice, glutonaria, enfim. A lista é longa. E não acaba aí, porque no versículo 21 ele diz, e coisas semelhantes, o que significa ainda tem mais. E quando você vai em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 20, 19 e 20, também diz aí que os impuros não entrarão no reino de Deus. Quando vais para Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 15, ele diz, ficarão de fora os cães, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, aqueles que amam e praticam a mentira, ficarão de fora. Então, existem coisas que nós temos que nos despir para andarmos em santidade. Existem coisas que temos que tirar, desvaziar. É um processo diário, é um processo de cada momento da nossa vida. Nós temos que nos esforçar para vivermos em santidade. Santidade não significa só ir na igreja, não. Ir na igreja é parte disso. É importante ir na igreja, é importante ouvir a palavra, mas o mais importante é aplicar, é viver de acordo. O mais importante é obedecer. Quando Deus diz faz isso, você faz. Quando Deus diz para nos despir, nos esforçarmos com toda a nossa força, com toda a nossa sabedoria, com toda a nossa inteligência para nos desvaziarmos daquilo que Deus diz para desvaziar. E não só desvaziar depois de nos despirmos, de nos despojarmos de tudo, ele diz também temos que nos revestir do novo homem, da nova maneira de viver.
da maneira de viver de acordo à vontade de Deus. Temos que nos encher da palavra de Deus, das instruções, dos mandamentos, das leis de Deus. Aleluia! Glórias a Jesus! Glórias a Jesus! Então, vivermos em santidade é andarmos em obediência aos procedimentos estabelecidos por Deus. Deus criou procedimento, criou leis, mandamento, não é para nos castigar, para nos afastar daquilo que nós gostamos, porque existem muitas coisas que nós gostamos, magoa o coração de Deus e nos afasta de Deus. E tudo que nós vemos que parece ser bom é passageiro, tudo passará. Tudo passará. Então é momento de nós nos focarmos nas coisas de cima, na nossa vida eterna, na nossa salvação, no nosso relacionamento com Deus, a nossa vida santa com Deus, nossa vida separada do mundo com Deus. Por isso aí, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, ele diz: agora vos escrevo, não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, forem devassos, maldizentes, beberrões, roubadores, constais nem ainda com mais. Ou seja, não só de determinadas coisas que nós temos que nos despojar, temos que nos despir, também de determinadas pessoas. Algumas pessoas que não fazem a vontade de Deus, algumas pessoas que não agradam a vontade de Deus, aquelas pessoas que não querem saber de Deus, aquelas pessoas que não querem sair do pecado. É meu irmão, é minha irmã. Você escolhe, porque cada um tem o direito de escolher. A Bíblia diz, Deuteronômio 30, a partir do versículo 19, a Bíblia diz: os céus e a terra chamam hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto vida e morte, bênção e maldição. E ele diz: escolhe, pois, vida. Ele sugere: escolhe, pois, vida, para que vivas tu e a tua casa. Deus propõe. Agora é nossa responsabilidade escolher que tipo de vida nós queremos. Jesus já morreu, já abriu o caminho para nós vivermos de acordo à vontade de Deus. Agora cabe nós escolhermos se queremos escolher o caminho que Deus preparou através do seu Filho Jesus, ou queremos continuar na vida antiga, no sofrimento. Porque toda a vida antiga, a nossa maneira velha de viver, é uma maneira que nos afasta de Deus. Mas você é livre para escolher. Porque a Bíblia nos diz que Deus criou condições para a nossa salvação. Mas somos nós que temos que tomar a decisão para sermos salvos. Jesus já morreu, já ressuscitou. Então viver uma vida em santidade é a nossa escolha. É você decidir. É preciso esforço. É preciso desejo. É preciso escolher. É preciso querer. Você escolhe viver da forma que Deus quer. Você escolhe viver da forma que Deus manda. Você escolhe viver da forma que Deus orienta. Aí sim, não é só ir na igreja, não é só ler a Bíblia, não é só orar. Existem outras coisas que precisamos fazer. Despojarmos de tudo que nos afasta de Deus. De tudo que magoa o coração de Deus. De tudo que aborrece o Espírito Santo. De tudo que não é agradável aos olhos de Deus. De tudo o que não é bom. Tudo. Então, a minha exortação, para nós vivermos uma vida em santidade, a minha exortação é: medita na palavra de Deus. Meditar, estudar, não é ler, não. Estudar, meditar, estudar, sentar, ler, analisar de forma profunda, procurar entender o que Deus quer, aferir a vontade de Deus, para que você possa então ter o cuidado de fazer aquilo que a Bíblia, aquilo que a palavra de Deus ensina. E quando você faz o que a palavra de Deus ensina, aí sim, aí quando você ora, Deus ouve. Aí quando você ora, Deus atende. Aí quando você ora, Deus está atento. É isso que a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13, diz que se eu cerrar os céus, Deus falando, se eu cerrar os céus
não haver chuva, ou enviar gafanhotos para que consumam a terra, ou mandar praga no meio do meu povo. E o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo que se chama pelo nome do Senhor, é o povo da igreja. O povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, se converter da velha vida, se converter daquela vida que não é agradável, sair, fugir da vida que não é agradável, da vida que não é de acordo à vontade de Deus, se fugir, se sair destes caminhos, dos maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, curarei a sua terra, abençoarei a sua terra. E ele, a partir lá do versículo 15, diz: agora os meus olhos estarão atentos à oração deste lugar, estarão atentos à tua oração. Então, vida de santidade é vivermos de acordo à vontade de Deus, pautada na palavra de Deus. Por isso é que Deus nos deu a sua palavra. A palavra de Deus é para nos conduzir, é para nos guiar. A palavra de Deus é como código de estrada, para não ter muitos acidentes na nossa vida, no percurso. Por isso é que na estrada nós encontramos sinais verticais, encontramos sinais no pavimento, encontramos sinais luminosos. Você chega num sinal luminoso, você encontra uma lâmpada vermelha acesa. Aí significa que você tem que parar. Se você passar, você vai causar acidente. Você pode matar ou morrer. Então a Bíblia é isso. Serve para isso. Existem sinais. Vermelho, para, não avança. Existe sinal amarelo, atenção, cuidado. E a Bíblia está aí a nos dizer, em Colossenses capítulo 3, aí está a nos dizer o que devemos fazer para vivermos uma vida em Cristo, para vivermos uma vida santificada, para vivermos uma vida, permanecermos santificados, porque fomos limpos pelo sangue de Jesus. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, dissemos sim a este banho, a essa lavagem, a essa purificação. Agora é nossa responsabilidade vivermos de acordo à vontade de Deus. Vivermos, nós é que temos que permanecer. Que Jesus já fez. Nós agora temos que permanecer. Nós temos que ter o cuidado de viver de acordo à vontade de Deus, de acordo à palavra de Deus, de acordo às leis de Deus, de acordo aos mandamentos de Deus. Quando Deus diz para nós fazermos isso, é para o nosso próprio bem. Veja o que Gálatas capítulo 5, o que ela diz a partir do versículo 16 que eu estava a te dizer. Eu preciso ler isso para você entender um pouco. O versículo 16 diz: e digo, porém, andai no Espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Andar no Espírito é como? É andar de acordo à vontade de Deus, é andar de acordo à palavra de Deus. É andar no Espírito. A vida espiritual está pautada na palavra de Deus, ou seja, a obediência da palavra de Deus, a aplicação da palavra de Deus, a aplicação das leis de Deus, te faz você andar no Espírito. E é isso que ele está aí a dizer, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, andai de acordo à palavra, andai de acordo à vontade de Deus, e não satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Os dois lutam. A carne quer fazer a vontade do mundo, quer fazer a bebedice, a prostituição, a fofoca, a mentira, o engano, o roubo, enfim, quer fazer a vontade do mundo. E o Espírito quer fazer a vontade de Deus. E os dois estão em guerra. Quem é que vence? Aquele que estiver mais forte. Ou a carne ou o Espírito. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. E esses dois opõem-se um ao outro para que não faças o que queres. Versículo 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, se vocês andarem de acordo à palavra, se vocês andarem de acordo à vontade de Deus, não estarão debaixo da lei deste mundo. Versículo 19.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. As coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Então andar em santidade é eu fugir aquilo que me afasta de Deus. Porque os que cometem tais coisas, você veja que a lista é grande. A lista é grande a partir do versículo 19 até o versículo 21, é a lista das coisas que magoam o coração de Deus. É a lista das coisas que nos afasta de Deus, que nos afasta da graça, nos afasta da bênção, nos afasta da saúde, nos afasta da proteção, nos afasta da presença de Deus. Uma lista enorme. Ele diz aí, a manifestação... As obras da carne são manifestas quais? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes, o que significa ainda há mais. Ainda há mais. E que são essas coisas que estão mais? Vamos rápido. 1 Coríntios capítulo 6. Veja. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 19. Vamos começar o versículo 18. Diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Versículo 20 diz assim: porquanto foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus nos vossos membros. Okay? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, o nosso corpo, o nosso espírito tem que glorificar a Deus. Mas uma nota importante que eu quero que você veja no versículo 9. No versículo 9 diz assim, vou começar no versículo 7, diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demanda uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmo façais a injustiça e fazei o dano, e isto aos irmãos. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, os idólatras, nem os que adulteram, nem os afeminados, homossexuais, aqueles que os homens querem ser mulheres, mulheres querem ser homens, os afeminados, nem os sodomitas, os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, fofoqueiros, mentirosos, enganosos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Há muita coisa que a Bíblia nos diz para nos despojarmos, nos afastarmos, tirarmos da nossa vida, para que nós possamos viver em santidade. Muita gente pensa andar em santidade é meter roupa comprida, cabelo, sobrancelha, parece lobisomem, já não lava a cara porque é santo, não. É fazermos tudo de acordo à vontade de Deus, é andarmos de acordo à palavra de Deus. Olharmos para a palavra de Deus e a palavra de Deus servir de espelho e nós endireitarmos a nossa vida, adequarmos a nossa vida de acordo à palavra de Deus, pautarmos a nossa vida na palavra de Deus, vivermos a nossa vida de acordo à palavra de Deus, aplicarmos os mandamentos e as leis de Deus na nossa vida, no dia a dia. A vida cristã é uma vida, não é aos domingos, não é sexta-feira, não é nos dias do culto, não é 1 hora por semana, não.
A vida cristã é uma vida diária de todos os momentos. Cada minuto da tua vida você precisa ser cristão. E ser cristão é viver de acordo à palavra. É fácil? Não. Mas esse é o único caminho da bênção. Quero viver cheia de saúde, quero viver cheia de paz, cheia de alegria, quero viver debaixo da graça, quero viver debaixo da proteção. Este é o único caminho, não existe outro. Não existe outro. Porque se existisse outro, há muita gente que pensa o facto de ter dinheiro, e não é mal nenhum ter dinheiro, mas se tiver dinheiro e não tiver Jesus, é complicado. Há muita gente que tem dinheiro, não tem Jesus, estão cheio de problemas. Se o dinheiro servisse por alguma coisa, se o dinheiro servisse para tudo, então teriam paz, teriam gozo, teriam alegria, teriam tudo que o crente não tem. Ou teriam tudo que o crente tem e o que o crente não tem. Mas infelizmente existem coisas que o dinheiro compra. Por isso é que o dinheiro é importante. Mas existem coisas que o dinheiro não compra. Só Deus pode dar. Então nós podemos ter dinheiro, mas temos que ter Deus no comando, Jesus no coração. Temos que ter a palavra de Deus como nosso guia, o nosso mapa para nos conduzir para o trono da graça dia após dia após dia. Vivermos de acordo à vontade de Deus. Aí, se nós vivermos de acordo à vontade de Deus, nós buscarmos a palavra de Deus, nós aplicarmos a palavra de Deus, claro que não vamos ser perfeito, não vamos ser perfeito, porque perfeito significa sem falha, sem defeito. Nós ainda vamos falhar. A Bíblia diz: não há nenhum puro, nenhum santo, nenhum justo, nenhum sequer. Significa que enquanto estivermos neste corpo carnal, nós ainda vamos falhar, mas não podemos falhar de forma meditada. Não podemos falhar de forma prazerosa. Não. As nossas falhas têm que ser falhas involuntárias e automaticamente você tem que correr para Deus, tem que se limpar, automaticamente tem que voltar para Deus. Não é pecar, deixa pecar, depois vou pedir perdão. Não, esse pecado causa danos, causa destruição na nossa vida. Nós, se falharmos de forma involuntária, sem querer, sem saber e falhamos, automaticamente corremos para Deus, pedimos perdão e continuamos na caminhada com Deus. Mas viver uma vida de santidade é vivermos a nossa vida pautada na palavra de Deus. Andarmos com a palavra de Deus no nosso coração e no nosso coração, na nossa mente, olharmos sempre na palavra, aquilo que a palavra diz para fazer e fazemos, aquilo que a palavra diz para não fazer, não podemos fazer. Santidade em Cristo. Aleluia. Glórias a Jesus. Nós estamos a chegar ao fim do nosso encontro, mas para mais uma vez lhe encorajar, leia a Bíblia, medite, estude a palavra de Deus, gaste tempo a estudar a palavra de Deus, e aquilo que você vai aprender da palavra de Deus, aplique na palavra de Deus. A Bíblia diz: o meu povo é destruído, Oséias, o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. E esse conhecimento é conhecimento sobre Deus, conhecimento sobre a vontade de Deus, conhecimento sobre as leis de Deus, conhecimento sobre os mandamentos de Deus, conhecimento sobre a palavra de Deus. Quando o povo de Deus não tem conhecimento sobre Deus, não tem conhecimento sobre a palavra de Deus, não aplica a palavra de Deus, então o povo de Deus vai andar de problema em problema. O diabo vai ter acesso à sua vida, entrar e fazer. Então o que é importante é eu ter a palavra de Deus e fazer da palavra de Deus a minha bússola, o meu mapa. Fazer da palavra de Deus a minha âncora, me agarrar a palavra de Deus como o único fio de salvação. E ela é o único meio de salvação. A palavra de Deus, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, temos que fazer da palavra de Deus a autoridade máxima da nossa vida. Olharmos para ela e aplicá-la no nosso dia a dia. Então estude a palavra de Deus. De preferência para aqueles que têm ainda pouco domínio, medite mais
no Novo Testamento, porque o Novo Testamento tem uma linguagem mais simples e vai te ajudar a entender melhor a vontade de Deus. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala sobre a vida de Jesus Cristo. Seu nascimento, seu crescimento, seu ministério, sua morte, crucificação, sua ressurreição. Fala sobre Jesus. Estude a palavra. Agora, o fato não é só também estudar, você precisa aplicar a palavra. Aplique a palavra, viva de acordo com a palavra, faça o que a palavra manda, não faça o que a palavra não manda, aplica o que a palavra manda, não aplica o que a palavra não manda, viva a tua vida pautada na palavra de Deus, é isso que vai trazer bênção, vida e paz na sua vida. Aleluia, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Então, meus amados, como a Bíblia está aí a dizer, nós precisamos ser diferentes, como crentes. Mateus capítulo 5, no versículo 13, diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, não prestar mais para nada, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Em poucas palavras, a nossa vida vai servir não só para nossa ligação com Deus, mas também incentivo para aqueles que ainda não conhecem Deus virem para Deus. A nossa vida vai servir para as pessoas falar bem de Deus. Glória a Deus, esse senhor era assim, era um chato, era mau, era sei lá, era bruto, era... E agora veja o que Deus fez na vida dela. Essa senhora era fofoqueira, falava à toa, era malandra. Esse senhor era bêbado, era assim, era cozido, era assado, mas olha o que Deus fez. É para manifestar a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus, para que o mundo glorifique o Pai. Se nós andarmos em santidade, longe daquilo que corrompe nosso relacionamento com Deus, as pessoas vão glorificar a Deus. E para isso nós existimos. Para isso nós fomos criados, para dar glórias ao Senhor. E para que o nome do Senhor seja glorificado. Então medite na palavra, estude a palavra de Deus. Agora meu conselho vai para cuidado com os ensinamentos que você recebe, os ensinamentos, há muita coisa, há muita palavra deturpada a ser veiculada, há muita pregação de muita confusão. Busque sempre um estudo que te esclareça, um estudo que te abre a mente e aponte o caminho. Se for num sítio, numa igreja, em qualquer outro lugar, círculo de oração, casa de oração, etc, etc, onde não se prega a palavra de Deus, onde não se prega a Bíblia, sai daí a correr, pé num guimbo, foge, porque aí vai te levar para o inferno. A palavra de Deus é a única coisa que nos liga com o Pai. Leva uma vida de oração, é importante. Orar. A Bíblia diz, orai sem cessar. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Ou seja, em todas as ocasiões, ora. Busque sempre a face de Deus em oração. Deus tem muitas maneiras de falar conosco, mas nós só temos uma, através da oração. Fale com Deus. Fale com Deus. Busca Deus em oração. A tua vida tem que ser uma vida de oração. E a oração tem que fazer parte da tua vida. Tem que estar impregnado no sangue, no sebo, no cérebro, no coração, no teu espírito. Temos que ter essa vida de oração.
vida de oração. Busca Deus. Afasta-te de tudo e de todos aqueles que não querem saber de Deus, que querem andar numa vida dissoluta, querem andar numa vida mundana, uma vida pecaminosa. Fuja dessa gente, fuja dessas pessoas. A Bíblia diz para não andarmos em associação com aqueles que dizem ser irmão. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, diz: não vos associeis, não andarmos em associação, não estarmos juntos, ligados em comunhão com aqueles que, dizendo ser irmão, forem devassos, maldizentes, fofoqueiros, não, bêbado, roubador. Com esse, a Bíblia diz, com os tais, com essa gente, nem ainda comas. Então fuja de lugares, de pessoas, de conversas, de práticas que nos afastam de Deus. E a vida de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus vai se manifestar na tua vida. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Chegamos então no fim do nosso culto. Resta-nos orar. Vamos buscar a face de Deus em oração. Mas antes eu quero falar para aqueles que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Ontem alguém me fez uma pergunta: posso receber Jesus quantas vezes? Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus. Ok? E quando nos tornamos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Mas também podemos perder a proteção do Pai quando nós voltamos a andar nos caminhos anteriores, na vida velha. Perdemos a proteção. É como o filho pródigo que sai da casa do pai e vai viver uma vida dissoluta, uma vida que não agrada ao pai, longe do pai. E aí ele sofre, aí ele passa mal. E se morrer longe de Deus, vai para o inferno. Mas o filho pródigo entendeu uma coisa, diz: na casa do meu pai tem tudo. Então eu tenho que voltar para a casa do pai. Então, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, por qualquer circunstância, por qualquer motivo, por qualquer situação, você se afastou de Deus, saiu da casa do Pai, você, filho pródigo, é só voltar. Precisa voltar. E quando voltar, ande nos caminhos do Senhor. Ande nos caminhos do Senhor. Deus ainda está com os braços abertos para receber todos aqueles que lhe chamam pelo nome, todos aqueles que clamam por Ele. Ele diz que não lança fora aqueles que vêm a Ele. De modo nenhum lança fora aqueles que lhe buscam. Mas é importante, quando buscamos a Deus, permanecermos nos caminhos de Deus, permanecermos na graça de Deus, para que possamos experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem muita coisa para a nossa vida, mas somente quando vivemos de acordo à vontade dele. Aleluia. Não ande atrás da bênção, ande atrás do abençoador. Não ande atrás das coisas, ande atrás do Criador das coisas. Não ande atrás da vida boa, ande atrás daquele que dá a vida boa. Glórias a Jesus. Então, se você está aí, não conhece Jesus, nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, até pode ter sido membro da igreja, ou então frequenta um ministério, você ainda não confessou, ainda não convidou esse Jesus para entrar na tua vida, porque isso é feito através de uma oração, que está lá em Romanos capítulo 10, no versículo 9, onde diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ou seja, a salvação vem por confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e acreditar no teu coração que Ele ressuscitou dos mortos. Aí você é salvo. E quando você é salvo, você entra na caminhada com Cristo em direção à vida eterna. Então, se você está aí e quer fazer essa oração, diz comigo: Pai, nesta hora, neste dia, eu reconheço que eu pequei, que eu falhei, que eu fiz coisas que não são boas aos teus olhos. Magoei o teu coração, magoei o Espírito Santo. Mas, Senhor, lembra-te de mim, porque Jesus Cristo já morreu, derramou seu sangue puro
para me resgatar da minha vida velha, para me limpar de todo pecado, me santificar, me purificar e me apresentar diante de ti, santo e irrepreensível. Diga, Senhor Jesus, obrigado por ter morrido por mim na cruz. Derramaste o teu sangue puro para me limpar. Pai amado, nesta manhã, diante dos céus e da terra, eu convido Jesus Cristo a entrar no meu coração, sentar no trono da minha vida, ser o meu Senhor e único Salvador. Pai, risca o meu nome no livro da morte, escreva o meu nome no livro da vida, porque a honra, a glória, o louvor e a majestade é para ti somente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Jesus. Se você fez essa oração, você faz parte da família de Deus. Agora comece a caminhada. Vamos com Deus. Vamos caminhar. Olha como o mundo está. Jesus está voltando para buscar os seus eleitos, os seus escolhidos. E só entrarão aqueles que fazem a vontade do Pai. Isso Jesus disse em Mateus capítulo 7, no versículo 21, ele diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Nem todos que vão na igreja entrarão no reino de Deus. Nem todos que se chamam crentes entrarão no reino de Deus. Mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então temos que fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai está pautada na palavra de Deus. Medite na palavra, descubra a vontade de Deus. Escute estudos da palavra de Deus. Escute pregações que te ensinam a palavra de Deus. Aplique no teu dia a dia. Aplique na tua vida a palavra de Deus. Não são os ensinamentos do pastor, porque o pastor também está a lutar para entrar no céu. E há pastor, infelizmente, que também não vai entrar. Porque se ele ensina aos outros e ele não pratica, também não entra. Então todos nós estamos nesta caminhada em direção à vida eterna. Você precisa aplicar a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Se ouvir alguns ensinamentos que não se pode provar na Bíblia, por mais bonito que seja, não precisa fazer. Porque a Bíblia é a autoridade máxima, é a palavra de Deus para nossas vidas. Agora vamos orar. Eterno Deus, te louvamos, te agradecemos. Bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom. Te louvamos porque o Senhor nos tem dado graça de estarmos na tua presença, Senhor, ouvirmos a tua palavra. Ó Pai, nesta manhã, te agradecemos e te pedimos, Senhor, abre os nossos corações, abre nossos ouvidos do Espírito, para entendermos a tua vontade e ouvirmos a tua palavra. Senhor, dá-nos um coração puro e ajuda-nos a ser fiéis, Senhor. Fiéis com a tua palavra, fiéis com os teus mandamentos, com as tuas leis. Termos um coração obediente, Senhor, para seguirmos suas instruções, fazermos, Senhor, aquilo que te agrada, andarmos de acordo com a tua palavra, para alcançarmos a tua graça. Sabemos, ó Pai, que nós não recebemos nada porque merecemos ou porque fizemos alguma coisa, mas, Senhor, porque Jesus Cristo já fez tudo na cruz. Mas, Pai, sabemos também, para andarmos debaixo da Tua proteção, nós precisamos andar de acordo com a Tua vontade. Por isso, Senhor, fortalece-nos para andarmos de acordo com a Sua vontade. Fortalece-nos, Senhor, para fazermos a Tua palavra. Fortalece-nos, Senhor, para andarmos de acordo os mandamentos pautadas na palavra de Deus. Ajuda-nos a prosseguir, ajuda-nos a andar, Senhor, de acordo com os teus mandamentos. Ajuda-nos a aplicar a tua palavra no nosso dia a dia e fugirmos tudo aquilo que corrompe o nosso relacionamento contigo, Senhor. Todas as barreiras que estão entre nós e ti, ó meu Pai, sejam quebradas. As barreiras do pecado, barreiras da tradição, Senhor, barreiras da religião, sejam destruídas, Senhor. Estejamos ligados com Cristo como um só, meu Pai, para que nós possamos receber o toque que vem do alto, meu Pai, para que possamos receber a graça que emana do teu trono, em nome de Jesus. Por isso, nesta hora, Senhor, declaramos, Senhor, a destruição de todos os
contra nossas vidas, tudo aquilo que foi construído para parar o nosso relacionamento contigo, tudo aquilo que foi levantado para destruir a nossa vida cristã, para paralisar nossas famílias, todos os pactos foram feitos pelos nossos antepassados, Senhor meu Pai, todas as cadeias que foram levantadas, todas as consagrações satânicas, espíritos de morte, Senhor, toda a bruxaria, a feitiçaria, magia negra, magia branca, todos espíritos malignos, Senhor, espíritos familiares, doenças hereditárias, na autoridade do nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, falamos que sejam cessados, Senhor, destruído todas essas obras no nome de Jesus Cristo, toda obra satânica, toda obra do inferno, todo demônio que foi enviado, toda seta inflamada, Senhor, seja destruída na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que as famílias sejam restauradas, ó meu Pai, que as famílias sejam alcançadas, que as famílias sejam protegidas, que as famílias sejam tocadas, Senhor, que as famílias sejam curadas, que as famílias sejam libertas, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Este filho que está em maus caminhos, Senhor, seja alcançado, meu Pai. Este filho que está se metendo em encrencas, que está se metendo nas burlas, na mentira, Senhor, no engano, seja alcançado no nome de Jesus Cristo. Filhos que estão nas drogas, Senhor, sejam alcançados. Filhas da prostituição, sejam alcançados, Senhor. Tudo aquilo que separa o homem de ti, ó meu Pai, seja destruído, Senhor, e nossas vidas sejam alcançadas pela tua misericórdia e pela tua graça. Sabemos, ó meu Pai, que não merecemos, Senhor, não merecemos, mas, Senhor, Jesus Cristo nos fez merecedores, Senhor. Jesus Cristo derramou seu sangue para quebrar, Senhor, toda a barreira que nos separava de ti. Meu Pai, todo espírito contrário, espírito de confusão, guerras nas famílias, maldição, enfermidades, doenças, Senhor, toda praga seja destruída, todo espírito que se manifesta em forma de cancros, mioma, a tensão alta, a tensão baixa, colesterol, diabetes, no nome de Jesus Cristo, cessa agora a sua operação, toda insuficiência renal, doenças crônicas, doenças de coração, hepatite A, B e C, dores de cabeça crônica, problemas de estômago, problemas respiratórios, pontadas, degeneração nos ossos, problema nas juntas, nas medulas, no nome de Jesus Cristo, todo problema no organismo, do alto da cabeça à planta dos pés, cessa agora, no nome de Jesus Cristo. Eu falo a luz do Senhor, a luz de Deus, a luz que vem do trono, entra agora na tua vida, entra no teu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, para tirar tudo que não vem do Senhor, tudo que estiver a mais no seu corpo, seja cancro, aquilo que tiver a crescer no teu corpo, aquilo que tiver a se estragar, seja restabelecido, seja reparado, aquilo que tiver em falta, seja colocado no nome de Jesus Cristo. Que Deus alcance o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, que Deus restabeleça a tua família, que Deus te dê paz, te dê alegria, te dê gozo no nome de Jesus Cristo. Pai, não cessamos de orar a favor dos médicos, Senhor, a favor de todos aqueles que estão na luta e combate ao coronavírus, os enfermeiros, as forças da ordem, os técnicos da saúde, Senhor, os políticos estão a liderar as equipas, oh meu Pai, o setor financeiro, meu Pai, dá-lhes sabedoria e um espírito sincero para que possam investir todos os recursos para o bem do povo, em nome de Jesus Cristo. Que haja luz, ó meu Pai, na vida do seu povo. Que as nações sejam alcançadas, que as nações sejam limpas, que as nações sejam abençoadas, no nome de Jesus Cristo. Senhor, onde entrar essa voz, aqueles que estão ligados conosco, aqueles que vão se ligar depois, ó meu Pai, sejam alcançados rica e poderosamente, e tudo que não vem de ti seja tirado, ó meu Pai. Senhor, supra as necessidades do teu povo, no nome de Jesus Cristo. Alcance o teu povo, Senhor. Faça deles, ó meu Pai, uma manifestação de Deus aqui na terra. Que nossas vidas sejam transformadas para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Glórias a Jesus. Deus rica
e poderosamente possa abençoar meu irmão, minha irmã. Que Deus possa fazer graça, que essa seja uma semana avassaladora, abençoada, uma semana que vai alcançar grandes coisas e grandes níveis. Vamos destruir tudo aquilo que o inimigo tentar colocar no nosso caminho, porque se o Senhor é conosco, nada nem ninguém será contra nós. Glórias a Jesus. Deus abençoe. Quero agradecer mais uma vez aos nossos amigos, irmãos de Moçambique. Deus abençoe rica e abundantemente. Maninho Nice. Amanhã estamos juntos no culto das 21 horas em Moçambique. Aleluia. Deus abençoe Maninho Nice aí em Moçambique. Deus abençoe Duruvuma, Maputo. Que Deus ricamente possa alcançar a todos. Meus amigos no Brasil, muito obrigado. Deus abençoe o Brasil. Deus alcance todas as famílias no Brasil. Deus alcance Angola, do norte ao sul, do leste ao oeste. Que Deus limpe nossa nação. Que Deus abençoe nossa terra. Que Deus abençoe nossa nação. Deus abençoe Zimbábue. Deus abençoe África do Sul. Abençoe Emirados Árabes Unidos. Deus abençoe Turquia. Deus abençoe nossos amigos em Portugal, Alemanha, França. Deus possa alcançar, Deus possa atender todas as tuas orações e atender os desejos do teu coração, desde que estejam de acordo à vontade de Deus. Quero também, por último, agradecer àquele que tem participado conosco as cestas básicas. Chegou o fim do mês para nós alcançarmos as outras pessoas, abençoarmos aquelas pessoas que precisam. Então você que já tem as suas cestas básicas, pode comunicar conosco para nós organizarmos então a distribuição das cestas básicas. Esta próxima semana é a semana de nós distribuirmos as nossas cestas básicas. Então você que tem contribuído conosco, Deus rica e poderosamente continua a abençoar, a abrir as janelas do céu e te dar oportunidades que Ele nunca deu a mais ninguém, porque a Bíblia diz que quem dá ao pobre, a Deus empresta, e quando nós emprestamos a Deus, seguramente Ele nos dá muito mais. Então, nosso muito obrigado e que Deus continue a alcançar-te de grande maneira e com grande medida. Tenha o resto do domingo abençoado, bom apetite ao almoço, coma o suficiente, mas não exagerado, coma aquilo que é saudável e se sair de casa, use a máscara, esteja protegido, porque Deus protege, mas nós também temos que nos proteger, nos cuidar, porque o inimigo está aí ao redor e derredor. Tenha domingo abençoado. Glória a Deus.